Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Convido a Santa Igreja à leitura do Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Salmo 146. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Convido a amada igreja que se coloque em pé, aqueles que puderem, e vamos louvar a Deus com o Salmo 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas os ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Convido a amada igreja a uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus nesta manhã. Oremos. Pai eterno, Deus de maravilhas, Deus excelso, Deus grande, poderoso, Deus sublime, Deus misericordioso, gracioso, Deus santíssimo, Deus perfeito em todas as suas obras. A Ti, Deus, nós queremos louvar, engrandecer e cultuar nessa manhã, porque somente o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus,
e nós te rendemos graças, Deus, louvores, adorações, e queremos também, Deus, sermos instruídos pela tua graça, Deus, porque somente o Senhor, ó Deus, tem os caminhos da vida e as palavras de vida eterna. Reconhecemos, entretanto, Deus, que somos falhos e pecadores e lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Rogamos a ti, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu favor, ó Deus, que envie teu Santo Espírito, que ele conduza, Deus, os atos deste culto, pois somos imperfeitos, Senhor, e muitas vezes não sabemos cultuar como convém. Por isso nós necessitamos que teu Santo Espírito dirija os atos deste culto, Deus, para cultuarmos de acordo com o que o Senhor deseja. Lhe pedimos, Deus, que o seu Santo Espírito venha nos iluminar para que possamos entender a sua revelação, sua palavra revelada, Deus, lida, pregada, cantada, e também, Deus, para sermos instruídos pela sua palavra. E também, Senhor, nós lhe pedimos que receba, Deus, a nossa resposta de gratidão, louvando ao Senhor pelos nossos grandes feitos. Ensina-nos a adorá-lo, Deus, da maneira que o Senhor deseja. Ser presente conosco, Deus, presida neste culto e receba todo o nosso louvor e adoração. Também lhe pedimos que o Senhor, Deus, traga a sua palavra aos nossos corações como bálsamos de refrigério, Deus, como remédios para as nossas feridas, como lâmpada, Deus, para os nossos pés, e como, Deus, a instrução que venha nos orientar, ó Deus, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, para podermos seguir a nossa peregrinação nesta terra. Muito obrigado pela tua graça e amor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero convidar a Santa Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura da Lei de Deus. Está no livro do Êxodo, capítulo 20. Leremos a partir do verso 1. Livro do Êxodo, capítulo 20. A lei que o Senhor Deus deu para Moisés, esta lei deve ser vigente a todas as nações, pois ela reflete a moral absoluta, a moral perfeita de Deus, o caráter positivo de Deus. Vos convido à leitura da Santa Lei de Deus, livro do Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra,
que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui é colocado a santa lei de Deus, o que nos faz indesculpáveis diante de Deus, porque aqui apresenta o que é pecado, né? Ao respondermos negativamente a alguns desses itens da lei, nós pecamos contra Deus e muitas vezes contra o nosso próximo, pois o pecado, ele é a transgressão da lei. Quero ainda convidar a Santa Amada Igreja a leitura no Salmo 38, verso 18. O Salmo 38 também é um salmo de confissão de Davi. Os salmos de confissão de Davi mais conhecidos, talvez, sejam o 32 e o 51. Mas o Salmo 18, ele também é um salmo de confissão. E eu quero não ler o salmo inteiro com os irmãos, mas apenas o verso 18. Perdão, é Salmo 38, né? Eu falei 38? Sim. Falei, tá. Perdão. Salmo 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Só até aqui, o salmo, ele completo, ele é lindo, extremamente edificante, como toda a palavra de Deus, ele é verdadeiro e questão doutrinária, né? Também ele abrange. No entanto, nós vamos nos deter somente nesse versículo. Aqui, Davi expressa totalmente a confissão e ele admite a culpa, né? Confesso a minha iniquidade. No dia do Senhor passado, nós vimos que a iniquidade é o pecado repetido, sem ser combatido, né? Quando deliberadamente nós aceitamos aquele pecado e vamos mantendo constantemente aquele pecado, né? O pecado, não apenas um pecado isolado, mas um pecado repetitivo, digamos assim. Aqui, Davi, ele confessa diante de Deus isso. Veja que ele não fala assim, confesso o meu pecado. Ele fala, confesso a minha iniquidade. Né? Agora aqui, na segunda parte desse versículo, irmãos, eu não vou me prolongar hoje, tá? É o nosso momento litúrgico de confissão de pecados, né? Mas só chamando a atenção da igreja no sentido de perceber, de notar, né? A segunda parte do versículo, que ele diz, suporto tristeza por causa do meu pecado. Isso aqui, irmãos, é fundamental como um termômetro na vida do cristão. Tá? O pecado, nós não devemos pecar. Nós devemos ter uma vida santa e procurar não pecar. Né? No entanto, nós sabemos que estamos sujeitos ao erro, né? E que nós, infelizmente, falhamos na caminhada, muitas vezes. Isso é sabido. O próprio apóstolo João, ele diz, filhinhos, não pequeis. Se por acaso alguém pecar, temos advogado junto a Deus, Cristo justo. Então, o pecado, infelizmente, enquanto estivermos neste corpo humano, ele faz parte da experiência humana, deve ser combatido, deve ser evitado, e a nossa luta é constante para evitá-lo, né? Mas não podemos garantir que não vamos deslizar em algum momento. Devemos lutar para não acontecer isso. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é esse termômetro, que vai mostrar a situação que está no nosso coração, ou um coração de flexibilidade diante de Deus, ou um coração duro. Davi, ele traz aqui um sentimento humano para descrever o que ele sente. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Esse é o termômetro. Quando nós erramos, o cristão, quando ele peca, quando ele erra, ele se entristece. Ele se entristece. E essa tristeza
a única tristeza que vai ser bastante útil para o homem, tá? Que nós devemos glorificar a Deus por ela, devemos glorificar a Deus por tudo, né? Em tudo dar graças, né? Mas uma tristeza que vai ser altamente edificante para o homem é a tristeza do arrependimento. A tristeza que nos leva ao arrependimento. As outras tristezas, elas podem ser úteis também, porque nos servem de lição, muitas vezes forjam o nosso caráter, né? Nos dá experiência. Mas a tristeza que nos leva ao arrependimento, ela é extremamente útil. Ela é muito mais útil, vamos dizer assim, no tocante à regeneração, à santificação e até mesmo à salvação, né? E aqui existe esse filtro. Quando nós percebemos que nós estamos pecando constantemente e não estamos mais nos entristecendo com o pecado, é momento de nós pararmos. É quando o termômetro ele está chegando naquele nível de alerta. Não, é momento de fazermos alguma coisa para nós mesmos. Para nós mesmos. Porque é sinal que estamos nos tornando insensíveis com relação às coisas de Deus, né? Davi, ele chegou a esse ponto, né? Ele fala, quanto calei o meu pecado, né? Envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, a minha alma se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, minha iniquidade não mais ocultei, né? E o Senhor perdoou a maldade do meu pecado, tá? Então veja que quando esse termômetro é importante para a nossa avaliação pessoal da nossa caminhada com Deus. Não é para avaliar a vida de outra pessoa. É para nós avaliarmos a nossa própria vida, certo? Porque nós não sabemos se o outro está sentindo tristeza ou não. Não é? Nós não temos como saber isso. Mas nós sabemos se nós estamos sentindo, né? Então, nós devemos olhar para nós mesmos assim, com bastante sinceridade, desarmados, né? E falar assim, olha, eu estou ficando insensível com relação ao pecado. Tá? Então isso deve ser algo que deve estar na nossa lembrança, né? Então Davi ele diz, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Se o pecado não está mais nos entristecendo, é momento de nós clamarmos a Deus. Falar, Senhor, eu não quero me tornar um robô. Eu não quero me tornar tão insensível, tão frio, a ponto do pecado me escravizar de tal forma que eu não tenha mais resposta contra aquilo. Não quero ser dominado por isso, né? Eu não quero normalizar nem institucionalizar isso na minha vida. Eu quero lutar contra isso, né? E você pode dizer, caso esteja alguém passando uma situação como essa, né? Nós podemos dizer a Deus as nossas fraquezas. Falar, Senhor, não estou conseguindo vencer essa adversidade, estou passando de fato lutas, né, e tudo mais, né, e com certeza Deus se compadecerá de nós, né? O que importa para nós é sempre procurarmos voltar o coração para o que é certo, né? Por isso a necessidade de estarmos sempre analisando os 10 mandamentos, né, e entendermos o que de fato é pecado e o que não é, né? Então, eu falo assim, olha, estou repetindo essa situação, esse mandamento direto, estou quebrando. Então é um momento assim de uma reflexão, né? Autorreflexão mesmo, se é que não é uma redundância dizer isso, né? Mas refletir sobre nós mesmos, tá? Acerca dessa situação e pensar nisso como um termômetro, né? E clamarmos a Deus, né? Senhor, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, como o Senhor prometeu que o Senhor faria, né? Então tira o meu coração de pedra, eu não quero ficar com um coração duro diante do Senhor. E com certeza, né, Deus, o seu amor, a sua misericórdia por nós, que é algo inexplicável, né? Deus fará algo a nosso favor. Mas compete a nós termos essa iniciativa, tá bom? A iniciativa da salvação Deus já tomou, né? Então os apóstolos falam, desenvolvei a vossa salvação. Então nós temos esses mecanismos, né, de observar pela palavra de Deus quando nós precisamos de uma mudança de rota ou de tomar alguma medida. Dito isso, quero convidar a Santa e Amada Igreja a uma oração silenciosa de confissão de pecados. Se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento é oportuno. E se sentir o desejo de falar, Senhor, estou ficando
insensível com relação a algum pecado, se sentir voluntariamente esse desejo. Como eu sempre falo, diante de Deus não pode ser algo mecânico, né? Não é porque temos um momento litúrgico, né, que nós vamos fazer isso mecanicamente. Se sentir voluntariamente, o desejo mesmo, né? Então, fale para Deus isso, fala, Senhor, me torne mais sensível com relação a isso para que eu me corrija, né? Amém? Então vamos a uma oração silenciosa de confissão, logo em seguida estarei orando em voz audível, oremos. Precioso e eterno Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. A ti, Deus, toda honra e toda glória. Ó Pai, nós, nesse momento de contrição, Senhor, nós queremos confessar a ti, ó Deus, assim como teu servo Davi o fez no passado. Nós queremos confessar a ti, Senhor, nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, Senhor. E também, Deus, muitas vezes nós nos endurecemos, Deus, diante de situações da vida, coisas que estão comuns na sociedade, mas que ferem, Deus, a tua lei, ferem a tua moral. E nós não queremos, Deus, nos tornar pessoas insensíveis com relação ao pecado. Nós nos importamos com o Senhor. E nós nos importamos também com o destino da nossa alma. Nós nos importamos, Deus, em querer buscarmos uma vida santa. E por isso, Deus, nós pedimos perdão, Deus. Perdão pelas nossas falhas, pecados, e até mesmo, Deus, por não sentirmos mais tristeza, Deus, quando erramos. Se isso estiver acontecendo conosco, Deus, nós lhe pedimos, nos ajude, Deus, que haja um avivamento espiritual, que haja um quebrantamento, que possamos perceber, Deus, que estamos errados diante disso e caminhar a Deus no sentido da solução desse problema interno. Com a tua ajuda, Deus, o Senhor que é todo poderoso, e com a tua palavra que é remédio para cada um de nós podemos vencer essa adversidade. Por isso, Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, apelamos pelas tuas muitas misericórdias e lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Restitua em nós um espírito inabalável, um coração puro, pois queremos ter um coração puro e ser limpos de mãos. E permita, Deus, pela tua graça, que possamos ser hoje pessoas melhores do que fomos ontem. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 2. Louvemos a Deus com o Salmo 2. Aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento também será oportuno. Salmo 2. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido. Dizem os laços, seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora. Deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a vir o Senhor sombra deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor nos deixará turbados. Constitui meu rei, o meu ungido. Sou
te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar, prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todos que nele se refugiam. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. Quero convidar a Santa Amada Igreja para uma análise ao Dia do Senhor 3. Né? Nós entramos na semana passada, né, no Dia do Senhor 2, na primeira parte do Catecismo. Né? Isso porque o Dia do Senhor 1, como sabemos, é um prólogo, uma iniciação, né, do Catecismo, e que fala a respeito do nosso consolo. Nosso único consolo na vida ou na morte é saber que pertencemos não a nós, mas a Deus. Depois dos Dia do Senhor 2 ao Dia do Senhor 4, a primeira parte do Catecismo que vai falar como são grandes nossos pecados e nossa miséria. Quando nós estudamos do Dia do Senhor 2 ao Dia do Senhor 4, nós começamos lá a falar, e agora? O que eu faço? E nós começamos então a perceber a grande necessidade de Cristo que nós temos, porque é o único que pode nos livrar, né, dos nossos próprios, da condenação, das consequências, né, do nosso próprio pecado e miséria. Então vimos no Dia do Senhor passado, o Dia do Senhor 2, as perguntas 3 a 5, né? Como é que você sabe, pergunta 3, como é que você sabe dos seus pecados e misérias? A resposta, pela lei de Deus. Tá? E vimos como essa lei é combatida até hoje, né? Muitas pessoas querem retirá-la, como se os 10 mandamentos não fossem nossa regra de fé e prática. A Bíblia fosse, mas os 10 mandamentos não. Ou alterá-los, aceitar alguns daqueles mandamentos e outros não, descartar, né? Tirar do contexto. Mas nós sabemos do nosso pecado e miséria justamente pela lei de Deus. Porque a transgressão da lei é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Sem lei não há pecado. Mas há lei. Né? Deus decretou a lei. Tá? E somente Ele é legislador. Né? Nós não podemos mudar a lei. Depois vimos a pergunta 4. Né? O que a lei de Deus exige de nós? Resposta. Aquilo que Cristo nos ensina, resumidamente, em Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Né? Quando ele fala desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, deixa claro que ele está resumindo a lei de Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus, do primeiro ao 4º mandamento. Nós sabemos como que nós amamos a Deus. A Bíblia nos ensina do primeiro ao 4º mandamento, cumprindo o primeiro e 4º mandamento, que é a nossa relação com Deus. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Como nós amamos o nosso próximo? A palavra de Deus nos ensina.
do 5º ao 10º mandamento, tomar aquelas providências que estão ali, o 15º mandamento, e fala, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, a lei está resumida aí, né, que são os 10 mandamentos, tá? E os profetas, porque os profetas, eles não vão contra as escrituras, né? Então toda a profecia é fundamentada na luta, né, apontando Cristo, e na nossa salvação, na nossa própria luta contra o pecado, pois Cristo veio buscar e salvar o perdido, né, nos livrando da escravidão do pecado. E a pergunta 5, você consegue guardar perfeitamente tudo isto? Resposta, não. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então, eu não consigo guardar perfeitamente esses 10 mandamentos. Isso nos coloca quase que como num labirinto, né? Numa situação sem saída, tá? E aí, então, entra o dia do Senhor 3, tá? Que vai nos explicar ainda mais. E aqui vai nos explicar que a culpa disso, desse pecado de miséria, não é de Deus de forma nenhuma. Não é de Deus, tá? A igreja reformada, ortodoxa, a verdadeira, legítima igreja reformada, jamais atribui essa culpa a Deus, né? Para nós é até blasfêmia pensar que Deus criou o mal e Deus criou o pecado. Tá? Então a culpa é exclusiva do homem. Tem a influência do Satanás, que também é culpado por ter influenciado o homem, né, ao erro, induzido, né, o homem ao erro, mas a responsabilidade mesmo é do homem de ter caído, né? Então a responsabilidade é totalmente do homem, né? É isso que vamos ver agora no dia do Senhor 3. Pergunta 6. Então Deus criou o homem assim, tão mau e perverso? Resposta, não. Pelo contrário, Deus criou o homem bom, à sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Então, quando nós vemos lá aqui em Gênesis 1:31, quando Deus termina toda a criação, Deus olha e ele vê que é tudo muito bom. Veja, só esse versículo já nos mostra que Deus não criou o mal moral. Porque o mal não é bom. E Deus viu que tudo que ele criou era bom. Então Deus criou o homem bom, tá? Deus criou o homem totalmente bom, em perfeita santidade, inclusive em semelhança de Deus, imagem e semelhança do próprio Deus. Pergunta 7. De onde veio então a natureza corrompida do homem? E aqui então começa a esclarecer, e é muito importante na fé cristã nós entendermos o pecado original, a origem do pecado, a origem da situação de miséria que o homem caiu, miséria espiritual. Por que nós somos inclinados para o mal? Por que existe essa luta? Por que sofremos tentações e tudo mais, né? Então, necessariamente, nós temos que entender essa questão do pecado, de onde veio, né? É uma doutrina teológica chamada hamartiologia, né? Que é o estudo sobre a questão do pecado. Isso nós não podemos omitir do nosso conhecimento cristão, tá? Então, de onde veio a natureza corrompida do homem? Resposta. A resposta é enfática. Da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Pois ali a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Então, ao Adão como cabeça federal, né, ele já estudamos sobre isso, ele pecou e nós herdamos, né? Ele quebrou a única lei que havia, né, não comer daquele fruto, e era a lei mais simples. Só que ele causou um mal terrível que persiste há séculos. Corrompeu não só a humanidade, mas tudo que se refere à humanidade. Corrompeu o solo, corrompeu os animais. Não havia uma cadeia alimentar onde um animal matava outro para comer? Talvez não houvesse. Nós não sabemos, os animais possivelmente eram herbívoros, embora a palavra de Deus não nos dá claramente
essa informação. Mas se houvesse, não seria algo pecaminoso, mas não havia, né? Cremos que não havia. O solo se contaminou, né? As leis naturais também se contaminaram, porque quando nós olhamos lá em Gênesis 3:17, nós vemos que isso não afetou somente o físico do homem e da mulher, ou só o espírito também do homem e da mulher, não. Afetou tudo que se relaciona com a humanidade. O meio ambiente, que nós precisamos tanto no meio ambiente. Tudo isso foi afetado pelo pecado, que Gênesis 3:17 diz que a terra inteira entrou em maldição por causa do pecado. Tá? Então o homem, o pecado é algo muito grave, é desastroso, não é algo simples de lidar. Alguém disse certa vez, se Satanás mostrasse como seria o inferno, as pessoas iam querer fugir de lá a todo custo. Mas o que ele faz então? Ele tenta tornar agradável o caminho até lá. E é por isso que o pecado, a porta de entrada do pecado, ela se apresenta como algo agradável, desejável, né? Porque aí a pessoa vai facilmente se meter em astúcias e se enrolar perfeitamente. Pergunta 8. Nós somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Todo mal? Resposta: sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito Santo de Deus. Veja, alguém fala assim, não, mas o homem, ele faz o bem. O homem, sem Deus, ele não pode ser benigno, porque ele tem o gene do pecado. Ele é inclinado para o mal. O maior pecado que o homem pode ter é rejeitar a Deus e se achar suficiente em sua própria bondade. O homem não é benigno. Todo bem procede de Deus. Então o homem, ele deve estar enxertado em Deus. Tá? É por isso que Jesus, ele diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então o homem, eventualmente, e com a permissão de Deus, movido por Deus, mesmo sem saber, sendo talvez o homem mais ímpio da história, ele pode ter atos de bondade, sendo movido por Deus a fazer aquilo, mesmo que ele não saiba. Tá? Mas ele não é benigno, pois somente Deus é benigno, e todo bem procede de Deus. Tá? Então, para que nós possamos, de fato, né, voltar a termos uma semelhança com a bondade de Deus, com a benignidade de Deus, nós precisamos ser gerados novamente pelo Espírito Santo. Então eu quero convidar os amados irmãos, o Dia do Senhor 3 ele termina aqui, né? Ainda temos o Dia do Senhor 4, que vai nos aprofundar mais ainda nesta questão difícil, que o homem, por si só, ele não consegue sair, tá? Veja em João capítulo 1, os versos 11 a 13. Aliás, 12 a 14, perdão. Mas a todos, João 1, 12 a 14, mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então, nós vemos aqui que é necessário este nascimento espiritual, né? Essa ressurreição do homem que morreu espiritualmente lá no Éden, tá? Para que ele possa voltar a refletir a imagem de Deus no mundo. Este renascer espiritual que nós vemos aqui, tanto que Jesus fala para Nicodemos, como nesta passagem aqui, e outras também que vão falar a respeito disso, como Efésios 2, por exemplo, né? Nos deixa claro que existem duas categorias de pessoas, né? Filhos de Deus e criaturas. Criaturas de Deus, né? Porque
aqui nós estamos todos no campo de criaturas, né? Todos foram condenados. Mas aqui diz, mas a todos quantos o receberam. Não diz toda a humanidade, não a doutrina do universalismo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Veja que há um poder nisso, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, embora isso pareça deselegante, né, de falar, é uma realidade bíblica e espiritual que Cristo veio mostrar, tá? E este nascimento, ele não procede da vontade da carne, nem da vontade do homem, tá? Mas de Deus. Veja que, ao dizer aqui, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, já poderíamos pensar que o homem não pode fazer nada a respeito disso. Mas ainda enfatiza mais, nem da vontade do homem. Ou seja, é um ato exclusivo de Deus, que concede esta graça para alguns que vão receber esse poder. Não nasce da vontade do homem. Então, quando o homem ele percebe que ele está longe de Deus e que ele está condenado, ele não há nada que ele possa fazer, exceto clamar a Deus, se arrepender dos seus pecados e pedir que Deus tenha misericórdia dele e o salve, porque a salvação pertence a Deus. É Deus que administra a salvação, a salvação é dele. Não depende do homem, como nós vemos aqui, não depende da vontade do homem, tá? Mas de Deus. Então todo aquele que se sente tocado e fala, eu preciso resolver essa minha situação, eu preciso ser salvo, essa pessoa tem que clamar a Deus. Não há mérito nenhum no homem ou obra alguma que ele possa fazer para almejar ou conquistar, né, essa salvação. O que ele tem que fazer é clamar a Deus e pedir que Deus lhe conceda isso, tá? Então, aqui vamos terminar, né, o Dia do Senhor 3. Se Deus nos permitir, próximo domingo estaremos analisando o Dia do Senhor 4, onde terminará a primeira parte do catecismo, né? E vai nos deixar cada vez mais claro a necessidade que o homem tem de Cristo. E a graça de Deus em providenciar Cristo, né? Porque não teria como sermos justificados de outra forma, a não ser por Cristo. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 85. Tem mais de um aí? Salmo 85. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecar, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais comer
verdade, sim, da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará, pegada justa senda se fará. Quero convidar a Santa e Amada Igreja a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versos 42 e 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Também quero convidar a Santa Amada Igreja a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, faremos a leitura dos versos 12 a 17. Romanos 8, a partir do verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui. Quero convidar a igreja a uma breve oração. Pai gracioso, eterno e santo, nós te louvamos, Deus. E agora, Deus, diante da tua santíssima palavra, Deus, nós queremos ser instruídos pelo Senhor, nós queremos aprender mais de ti. Nós precisamos, Deus, de direção para os nossos passos, de luz. Nós precisamos de conhecimento, de instrução. Nós precisamos, Deus, que a tua palavra cure nossas feridas, Deus, nossos temores. E a tua palavra, Deus, que nos eleva, nos firma os pés na rocha, que é Cristo, Senhor. Ela precisa ser ministrada aos nossos corações, para que a fé genuína e verdadeira no Senhor seja operada em nós. Por isso, Deus, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, porque eu não tenho como fazer isso, Deus. Nós dependemos da tua ação, por isso eu rogo a ti que envie teu Santo Espírito, e que tudo que for falado aqui, Deus, seja dirigido pelo teu Santo Espírito, e nada saia dos meus lábios que não seja, Deus, ministrado pelo Senhor através do teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a testemunha fiel de Deus. Ora, é muito comum
para minha surpresa, e eu creio que para a surpresa de muitos irmãos, é quando alguém que tenta combater a nossa fé, essa pessoa se dirige a nós com uma pergunta um tanto quanto jocosa, com ironia, e dizem assim: ah, você é eleito? Então como você sabe que você é eleito? Porque se você defende a eleição, como que você sabe que você é eleito? Me surpreende, porque a pergunta deveria ser: como que você não sabe que você é? Porque nós sabemos que somos, como nós sabemos todas as outras coisas referentes a Deus, somente por um fato, que Deus o revelou nas suas Escrituras. Então nós sabemos e podemos dizer: sim, eu sou eleito. Por que nós podemos dizer isso? Baseado nas Escrituras. E aqui o verso 16 diz aqui uma testificação desse fato. O próprio Espírito, note aqui que o Espírito com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se receber poder de ser feito filho de Deus não depende da vontade do homem, não depende do homem. E a palavra é clara e farta em dizer que a salvação pertence a Deus e que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para este fim. Então, nós podemos saber se somos ou não com este filtro. O Espírito testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Sim, nós podemos dizer: sim, eu sou filho de Deus. Por quê? Não que eu imagine que eu seja, mas existe uma testemunha fiel, uma testemunha inerrante, uma testemunha forte, uma testemunha verdadeira, incontestável e irrefutável, que testifica isto no meu coração. Veja, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando lemos um versículo como esse, nós glorificamos a Deus. Porque um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, por que Deus se preocupa em nos testificar que somos filhos dele? Por que Deus se preocuparia com isso? Bastaria a Deus simplesmente nos tornar filhos dele. Mas, em meio a este mundo de inquietações e de perturbações e dúvidas e diversas crenças e diversos pensamentos, um mundo cada vez mais politeísta, cada vez mais ateísta, cada vez mais dentro do próprio segmento cristão, cada vez mais confuso, Deus se preocupa em ministrar a paz no coração das pessoas, ou seja, testificar essa paz. Isso vai nos levar a um segundo passo. Espera, não tinha pensado nisso antes. Eu posso então ter essa convicção, eu posso ter essa certeza que de fato eu sou filho de Deus? O Espírito testifica no meu coração. Como eu sei disso? Bem, é isso que nós vamos tentar entender agora. Primeira coisa que lança fora, isso vai lançar fora todo o temor. Mas nós vamos entender para quem Deus testifica pelo Espírito que nós somos filhos de Deus. Tá? Nós tentaremos identificar se nós estamos incluídos nesta passagem. Tá? Ora, porque veja que Paulo fala o nosso Espírito no plural, né? O Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, e o nosso Espírito com letra minúscula, ele fala no plural, tá? Da sua igreja. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Perceba que não está se somos filhos de Deus, mas que somos, tá? Efetivamente somos.
Então vamos lá. Primeira coisa para nós tentar entender se somos de fato filhos de Deus. A palavra testemunha ou testifica nesse texto significa apresenta evidência de algo que pode ser provado sendo verdade. Veja que nós vamos caminhar aqui por um campo que não vai nos levar somente a coisas abstratas. Eu sei por causa das emoções que eu sinto no culto, ou quando eu escuto um louvor. Não se trata disso. Tá? Mas evidências, de fato. Coisas que podem ser provadas. Tá? Sendo provadas como verdade. Por exemplo, vamos ver aqui Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versos de 1 a 4. Aqui vamos ter algum indício. Por essa razão, Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo segundo a vontade dele. Primeira coisa que nós vamos ver aqui importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Trata-se de convicção e trata-se de atitude. Nós temos a atitude de nos apegarmos com mais firmeza a verdades que nós ouvimos. Não estou me referindo às nossas imperfeições, aos nossos erros, ao fato que pecamos e deslizamos. Então se eu pequei uma vez, se eu pequei de vez em quando, se eu tenho pecado, não é isso que estou falando aqui. O que está falando nós temos esta atitude, esta atribuição em nós mesmos, esta ação em nós mesmos, de nos apegarmos com firmeza à verdade que nós ouvimos, para dela jamais desviarmos. Ou seja, eu creio totalmente na verdade que eu ouvi, que Deus se fez um de nós. Cristo, o próprio Deus, veio a este mundo e se fez um de nós. Eu creio totalmente nisso. Eu me apego totalmente a essa verdade. Isso para mim é fora de questão, é inegociável, é indubitável, é convicto, existe essa convicção em mim. Esse é o primeiro passo. Tá? Ou seja, eu não sou uma pessoa dúbia, que uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Ou que fica, pode ser que seja. Ou então, eu tenho temor de desafiar, então não, eu tenho convicção absoluta. O Evangelho, ele é rocha, ele é firmeza. Não há nada dúbio no Evangelho. É convicção e certeza. Tá? Então, ele diz, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Tá? Veja que o verso 4 vai dizer assim, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A Bíblia narra que foi assim que Deus começou a igreja no meio dos apóstolos. Ele deu uma espécie de credencial aos apóstolos, em que eles manifestavam a verdade de Deus através da operação de sinais e maravilhas. E por isso que fala que Deus testemunhou juntamente com eles.
Porque Deus deu a eles esses dons, para que as pessoas vissem que de fato eles estavam operando sinais, operando maravilhas, que aquilo de fato era de Deus. Então, o primeiro indício é: eu me apego com firmeza às verdades ouvidas. E também quero ver aqui com os irmãos, em 1 João capítulo 5, versos 7 e 8. 1 João capítulo 5, versos 7 e 8. Vamos ler o 6, tá? Eu convido os irmãos a ler até o verso 12, do 6 ao 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então veja que essa testemunha que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus é a própria verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Aqui está falando da Trindade. A Palavra é Cristo, que é o Verbo, né? O Pai, Cristo e o Espírito Santo. Esses três são um. Tá? E três são os que testificam na terra. Agora olha, o Espírito, a água e o sangue. Estes três são unânimes no mesmo propósito. Tá? Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então veja que... Vamos continuar a leitura. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você crê nisso totalmente? Com convicção no seu coração? Sem fazer força para crer? Você crê nisso? Se você crê nisso com tranquilidade, é o Espírito testificando no seu coração que você é filho de Deus. É o Espírito testificando no seu coração, porque estas verdades, estes testemunhos, não são perceptíveis ao homem natural. Para o homem natural, isso aqui é verdadeira loucura. É verdadeira loucura isso. É algo impossível. Mas nós cremos com facilidade nisso. Não há dúvida nenhuma no meu coração que isto é verdade. Que isto é real. Tá? Então nós vemos que quando Paulo ele fala do Espírito Santo testificando no nosso espírito, é por evidência da verdade. Tá? Conforme nós lemos aqui no texto de Romanos, né? E eu vou voltar ali, irmãos, Romanos capítulo 8, versos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se eu ando segundo o meu próprio pensamento, a minha própria vontade, as minhas próprias decisões, sem me importar com o meu testemunho cristão, com a minha fé, com a minha relação com Deus, então eu sou um homem natural. Se eu me preocupo com essas coisas e busco direção de Deus, e busco ter uma vida de santificação, mesmo vendo que muitas vezes em alguns momentos da nossa vida não estamos conseguindo isso bem, não estamos fazendo um bom trabalho acerca disso. Mas se nós temos essa preocupação, se isso é importante para nós, tá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se somos conduzidos por Deus, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, eu sei que Deus tem toda a providência de tudo que eu preciso. Essa é a minha segurança. Eu tenho certeza disso. Tá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, Ele habita em nós e nos guia, nos dirige a termos um comportamento de filhos que obedecem ao Pai. Aqui nós vamos fazer uma ruptura. Tá? Não existe filho que será desobediente ao pai a vida inteira. Filho de Deus não. Existe filho de homens que são desobedientes aos seus pais humanos a vida inteira. Mas filhos de Deus não. Ele pode até cair em alguma desobediência como filho pródigo. Mas uma hora ele vai cair em si e ele vai voltar a si. Falar, não, Senhor, eu quero me consertar diante do Senhor. Só vai entrar no céu obedientes. Tá? Paulo, ele fala no verso 15 de dois espíritos. O espírito de escravidão e o espírito de adoção. Tá? Veja aqui o verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Tá? Então nós vemos aqui o primeiro espírito, que é o espírito da escravidão, ele se revela pelo medo. Pelo medo. Tem pessoas que falam assim, você quer ser cristão, quer ir na igreja porque você está com medo de ir para o inferno. Não. Nós não estamos com medo de ir para o inferno. Não é por isso que nós seguimos. Todo mundo ia para o inferno. Nós seguimos a Deus por gratidão. Tá? Mas o primeiro espírito é o espírito que nos deixa inquietos, inseguros. Mesmo que nós não demonstremos para as pessoas. Mas no íntimo, no fundo, nós temos algum medo. Né? O que vai acontecer após essa vida? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Né? Em algum momento, a pessoa vai ter medo. Esse é o espírito da escravidão. Tá? O segundo espírito é o espírito do amor, da providência, da segurança, da paz. Né? Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, nosso único consolo na vida e na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma a Jesus Cristo. E seja o que for que acontecer, Ele está no controle da situação, Ele está cuidando de tudo, e todas as coisas cooperam para a minha salvação, de forma que eu possa descansar na providência dEle, porque até todos os fios do meu cabelo, da minha cabeça estão contados, e não cai um pardal na terra sem a permissão dEle. Então, como eu pertenço a Ele, estou seguro nas mãos dEle, que governa o mundo a tal ponto que nada pode acontecer sem que Ele queira que aconteça. Sem que Ele permita, sem que Ele esteja presente. Nada acontece independente de Deus. Nenhum ser pode existir independente de Deus. É Ele que dá a vida. O Salmo 136 diz que Ele é o manancial da vida. Então, nós estamos seguros e descansados. Podemos estar insatisfeitos com algo na nossa vida. Podemos. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes nessa área. Gostaria que fosse diferente naquela. Posso tentar melhorar? Posso. Mas estou tranquilo porque sei que Deus é o Deus da providência. E quando chegar o tempo Ele pode mudar. Ou se Ele não mudar, é porque teria que ser assim. Então, esse é o melhor para mim. Mesmo que não seja exatamente aquilo que eu queria. Então, nós vemos que essa primeira questão, Paulo, ele vai falar desses dois elementos, né? E veja aqui no verso 13, os dois espíritos, o espírito da escravidão e o espírito da adoção, tá? Vão gerar coisas diferentes em nós. Uma vai gerar segurança, outra vai gerar temores, medos, insegurança. Verso 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Tá? Então se nós usarmos a vida atual que nós temos para semear somente o que é temporário, somente o que é da carne, somente o que vai me dar algum tipo de satisfação pessoal, tudo, eu estou caminhando para a morte. Que eu posso até obter essa satisfação.
Pode ser. Tem pessoas que conquistaram muitas coisas no mundo, né? Tem pessoas aí que se propuseram a ter todo tipo de prazer e encontram, de fato, essas coisas. Só que caminham para a morte. Né? Quando essas pessoas morrem, elas simplesmente perdem tudo. Porque elas fundamentaram sua vida inteira naquilo, nessas coisas. Que vão passar e que vão ficar aqui e que não vão perder tudo. Né? No entanto, nós não. Pois todos os que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, são aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que percebemos pelo nosso espírito a evidência que somos filhos por obedecermos, né? Sabemos quando erramos e pecamos. Nós sabemos disso. Isso é uma evidência. Nós tentamos fugir disso. Nós buscamos santificação e comunhão. Tá? Nós sabemos dessas coisas. Agora, quando uma pessoa ela olha para si mesma, e mesmo que esse sermão não tenha sido um sermão mais aprofundado e mais explicativo, como ele deveria ser. Mas se a pessoa tem contato, mesmo que superficial, assim como foi, se ela tem contato com isso, e ela olha para si mesma e fala, eu não tenho essa testificação. Essas coisas que foram faladas aqui, elas não são pertinentes a mim, eu não sinto isso. Eu ainda me sinto atemorizado, eu não sinto essa paz, eu não tenho essa convicção. Bom, para essa pessoa, nós devemos dizer que não há nada que possa dar essa convicção a ela. Não há nenhuma obra que ela possa fazer que possa dar essa convicção a ela. Não há nenhum esforço mental ou intelectual que ela possa fazer que vai dar essa testificação para ela. Não há nenhum tipo de mantra ou uma sequência de cerimônias ou rituais que a pessoa possa fazer que vai lhe dar isso. Ou seja, não há nada que ela possa fazer para mudar esse status. Exceto uma coisa: clamar com humildade para aquele que tem autoridade para mudar isso nela. A única coisa que ela pode fazer é clamar com sinceridade para aquele que tem poder de mudar. Ou seja, o próprio Deus. Fala, Deus, eu entendi sua palavra, mas eu não sinto essa convicção. Mas eu reconheço a tua palavra. Eu não tenho poder para mudar esse meu destino, essa minha história. Eu não tenho poder para fazer isso. Mas o Senhor tem. Socorre-me. Olha só, para nós terminarmos, vamos voltar à leitura que fizemos de Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43. Os irmãos perceberam que aqui trata da questão da crucificação de Cristo. E Cristo ele foi crucificado entre dois ladrões. E ao vermos esses dois ladrões, algo aqui nos surpreende, porque de repente eram dois criminosos. Não só dois homens naturais. Eram dois criminosos reconhecidos, julgados e sentenciados por crimes mesmo, o qual o próprio ladrão diz, nós merecemos essa sentença. Não eram pessoas condenadas injustamente, como foi Cristo. Os dois, o ladrão testifica isso, ele fala, nós merecemos essa sentença, porque nós cometemos esses crimes, nós cometemos esses delitos. Então veja que não eram apenas dois homens naturais, mas eram dois homens bem maus, criminosos. Tá? E o que nós vamos ver aqui? Sobre essa evidência e o que nós podemos fazer. A única coisa que nós podemos fazer, caso identifiquemos em nós, que nós não estamos tendo essa testificação do Espírito, que sou de fato filho de Deus. A única coisa que podemos fazer é o que fez o ladrão, que acabou sendo salvo. Mas olha só alguns detalhes. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo?
salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja aqui o homem natural. O homem natural, ele ouviu a pregação de Cristo, mas não houve a operação da fé no coração dele. Ele fala, você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Ele ouviu então. Ele ouviu sobre essa verdade. Ele sabia. Ele estava lá sendo crucificado. Ele sabia dos seus atos, certo? E sabia que o outro pregava dizendo que era Filho de Deus. Só que para ele, o homem natural, aquilo era loucura. Não havia um Espírito Santo no coração dele testificando que aquele que estava a alguns metros de distância dele era o próprio Deus, que veio buscar e estava perdido. Ele não conseguiu perceber isso. Por isso Jesus fala, bem-aventurados os que não viram e creram. Né? Ele estava vendo, mas não conseguia crer. Era um homem natural. Nesse texto de Lucas, não fala que o outro estava zombando, mas em outra passagem do Evangelho diz que o outro também estava. Mas, surpreendentemente, o outro mudou de comportamento e de atitude. E aí ele responde para aquele outro ladrão. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu aquele que estava zombando, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nem aqui você vai temer a Deus, você está na porta da morte. Nem aqui você vai conseguir perceber isso. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Ou seja, reconhecimento de ser falho e pecador. Tá? Mas este, se referindo a Cristo, nenhum mal fez. Então o que antecedeu a salvação dele aqui? Foi uma testificação da verdade. O Espírito Santo testificou no coração daquele homem criminoso, um homem que tinha uma vida de crimes, que estava lá sentenciado à morte nos seus últimos momentos, talvez já entrando em agonia, né? Não sei, mas já nos seus últimos momentos, e que alguns minutos antes também estava zombando, também estava tendo o comportamento de um homem natural. Mas que de repente reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros, repreende o outro. Você consegue ver, você consegue perceber? Para ele, de repente, ficou tão evidente que é até surpreendente que o outro não perceba. É como a pergunta que fazem, como você sabe que você é eleito? É surpreendente essa pergunta. Como não saber? Como não saber se o próprio Espírito, que é a verdade, testifica no nosso coração? Como nós não sabemos? Como é que você não sabe? Essa é a pergunta. Como é que você não sabe? Essa é a pergunta. E este homem, de repente, ele teve essa lucidez aqui. O que aconteceu aqui? Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui ele diz, nós a verdade com justiça, porque recebemos o castigo. Ou seja, nós merecemos essa sentença aqui mesmo. Nós somos pecadores, mas nós cometemos esses atos. Está justo nós. Mas ele não. Ele não cometeu mal nenhum. Então ele para de zombar e reconhece Cristo. Ele reconhece tanto que ele diz, verso 42, acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que nós devemos fazer caso a gente não identifique no nosso coração que há uma testificação da verdade que eu sou filho de Deus? Mas eu compreendi intelectualmente essa palavra. Eu tenho que fazer nós temos que fazer como esse ladrão fez. Clamar a ele e falar, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Falar isso com toda a sinceridade do coração, não algo mecânico. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu não posso afirmar a cada pessoa que Cristo vai fazer isso. Porque a salvação depende dele. É ele que vai se aprover ter misericórdia ou não. Mas eu posso dizer com toda a segurança, baseado nas Escrituras, se você falar isso com toda a sua sinceridade, reconhecendo os seus pecados, claro que seus pecados não são como desses ladrões da cruz,
né, que cometeram crimes, ou talvez alguém que esteja assistindo o vídeo, de repente até tem uma vida assim, não sei, a gente não sabe onde vai circular o vídeo desse sermão, né? Mas não importa que tipo de pecados são. Mas se você reconhece que você é pecador e merece realmente uma sentença de condenação pelos seus pecados, e clama e reconhece que Cristo, como justo Filho de Deus, veio para nos salvar, e você falar isso com toda a sua sinceridade do seu coração, Senhor, em oração mesmo, agora mesmo, no seu coração orando mesmo, fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, porque eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu mereço de fato condenação, mas o Senhor é justo. Mas Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se você falar com sinceridade, querendo de fato, reconhecendo de fato isso, eu posso te dizer que o ladrão da cruz não é melhor do que qualquer um de nós. E Cristo responde essas palavras doces a ele, diz, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele, falou assim, olha, você perdeu a sua oportunidade porque, em vez de fazer o bem, você fez o mal. Jesus não fala isso. Mas ele se compadece daquele homem que, com sinceridade, se arrependeu dos seus atos. O outro, você vê que o outro não se arrependeu. Tem uma frase do Paul Washer, que eu concordo com essa frase, né? Não vou falar que eu concordo com tudo que ele fala, porque eu não sei tudo que ele fala, mas concordo com essa frase. E ele disse assim, ele falou assim, olha, se Deus não vai fazer isso, mas se Deus abrisse a porta do inferno e trouxesse as pessoas que estão lá tudo de volta para cá, você acha que essas pessoas iam se arrepender? Não. Elas iam continuar blasfemando contra Deus. Por quê? Porque não há a testificação da verdade no coração delas. Mesmo elas vendo o inferno, mesmo elas vendo, não há a operação da verdade, da fé que salva a pessoa. Aquele ladrão o que estava blasfemando, estava alguns minutos da morte e desse inferno. E não se arrependeu. Continuou blasfemando contra Cristo. O outro houve a testificação no coração dele. Então, o que nós devemos fazer? Se nós reconhecemos e vemos a testificação da verdade no nosso coração, que somos filhos de Deus, apeguemos-nos com mais firmeza, mais ainda, cada vez mais, a essa convicção, porque nós vamos caminhando de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Amém. Se nós não sentimos essa testificação, mas entendemos isto, nós podemos fazer duas coisas. Como um homem natural, zombar disso, falar isso é loucura, rejeitar e zombar disso, ou falar, Senhor, de fato, eu pequei já na minha vida. E o simples fato de pecar ofende ao Senhor e merece uma condenação. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso quer dizer, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo. Faça isso. Caso, esse é o conselho que eu dou, né? Para aquele que não sente essa testificação. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E Cristo é a paz que excede todo entendimento. É o príncipe da paz. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses.
minha sorte, o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas. Minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença. Ele à direita, ao lado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, se o caminho da vida enxergar. A pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Convido a amada igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção estará encerrado, mas eu peço aos irmãos que aguardem, porque eu tenho alguns avisos para a igreja. Vamos orar. Pai gracioso, eterno e santo, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela tua firmeza, Deus. Porque o Senhor de fato é rocha. E o Senhor, Deus, cuida de tal forma do seu povo, Deus, que o Senhor nos instrui a cada vez, a cada culto, Deus. E o Senhor nos deixa tranquilos e em paz. Muito obrigado, Deus, pelo teu Santo Espírito testificar em nosso coração, ó Deus, que pertencemos ao Senhor, que somos teus filhos, Deus. Para não termos, Deus, essa inquietação, essa dúvida, Deus, esta sensação que poderemos perder nossa salvação, e tudo isso nos traz confusão e inquietações. Nós te agradecemos porque o Senhor nos preserva, Deus, na paz que excede todo entendimento. E também, Deus, nós te agradecemos porque se alguém que tiver contato com esse sermão, ao ouvi-lo, identificar que não tem essa testificação ainda, essa pessoa, Deus, se for de forma sincera e arrependido de ser pecador, essa pessoa pode, quem sabe, buscá-lo em tempo de poder encontrá-lo. E muito obrigado, Deus, porque nós cremos que o Senhor é atencioso e o Senhor é misericordioso, Deus. E a sua graça alcançará os teus eleitos, até alcançar o último, e Cristo vier resgatar a sua igreja. Despeça-nos em segurança, Deus, permita que tenhamos um domingo de paz na tua santa presença. Ó Pai, abençoa nosso país, Deus, que o Senhor possa abençoar essas questões políticas que estão acontecendo e que as decisões sejam revertidas para a paz do povo aqui, Deus, e da tua igreja. Mas o que o Senhor fizer, ó Deus, o Senhor estará certo e correto. E o Senhor será glorificado pela tua igreja de qualquer forma. Te pedimos, Deus, pelos enfermos que estão no nosso meio, se for da tua vontade, Deus, a cura. Nós colocamos o seu auxílio, ó Deus, pedimos que o Senhor console todos os familiares,
Ainda lhe pedimos cura, se for da tua graça, mas nós cremos que o Senhor está fazendo o melhor ali e te agradecemos porque ele está em paz. Nós lhe pedimos também pelo Renato, Deus, pelo seu Diran, pelo o pastor Miguel, ó Deus, pela irmã Célia, que está com pneumonia. E nós pedimos a tua providência, se for da tua graça, cure esses nossos irmãos, Deus, também consolando e fortalecendo os familiares e amigos de cada pessoa. Nós também lhe pedimos, Deus, que o Senhor estenda as mãos aos tentados, traga a paz aos aflitos, que o Senhor abençoe a nossa igreja. Agradecemos pela compreensão que teve o pastor Ale e a igreja de Itapira sobre a nossa situação ontem. Te agradecemos pela reforma aqui que estamos fazendo. Pedimos que possamos concluí-la, que o Senhor nos dê recursos para concluí-la. E nós te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito ao seu povo. Muito obrigado pela tua graça e amor. Se for da tua vontade, permita que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Os irmãos podem sentar. Você tira aqui para mim, por favor. Os irmãos podem sentar. Tem apenas alguns